Uma roda gigante emocional, né, que você tem que você é exposto quando você está empreendendo. Muitas incertezas, externalidades que estão o tempo todo te impactando e você tem que reagir a isso. Às vezes você consegue reagir de uma forma boa, às vezes de uma forma não tão boa e você tem que correr atrás e fazer o negócio acontecer. Começou com uma veia muito vendedora, uma visão muito de... sempre foi aquele cara que era melhor em negociar figurinha do que no bafo. Então, esse tipo de característica acabou me levando a me envolver sempre em oportunidades de, poxa, vamos fazer alguma coisa acontecer. Eu era o cara ou para apresentar ou era o cara para vender os ingressos, seja lá do que fosse. Então, mesmo durante a faculdade, antes disso, durante a faculdade, eu me envolvia com muitas coisas acadêmicas, projetos e eventos. Então, a questão do empreendedorismo acabou surgindo naturalmente. Quando eu vi, eu já estava condicionado a isso. Se eu não estivesse montando alguma coisa, eu não me sentia completo. Eu lembro quando foi que eu defini que eu não ficaria no Brasil e que eu gostaria de trabalhar fora. O fato de eu ter procurado um emprego fora marcou uma grande mudança na minha vida, porque eu tive que me desenvolver em um ambiente em que eu estava sozinho, em que trabalhar era só uma das coisas que eu tinha que fazer e que eu tinha tempo para pensar em o que eu queria da minha vida, onde eu queria chegar, se o que eu estava fazendo era a coisa certa ou não. Fazia assessoria para projetos de fusões e aquisições. Inclusive, apesar de eu gostar muito do que eu fazia, uma das minhas frustrações, vamos colocar assim, é que eu sentia uma vontade de, às vezes, estar do outro lado do projeto, ser o empresário que estava desenvolvendo um plano de crescimento e que eu queria saber se aquilo ali ia acontecer ou não e como que ele ia fazer aquilo ali acontecer. Do lado do consultor, você sempre tem aquela visão, montando as planilhas, as projeções, mas será que vai ser assim? Será que vai funcionar? Eu, conversando com o meu sócio, que eu conhecia da época da faculdade, nós começamos a desenhar o que poderíamos fazer para efetivamente mudar uma cadeia inteira de distribuição. Essa era a nossa ambição. Bom, por onde começamos, né? Qual que é o setor, qual o produto que a gente vai transacionar? A gente elencou uma série de premissas com relação ao tamanho do mercado, características do produto, características do lado da compra, do lado da venda, características da descrição desse item. Gostaríamos de itens que fossem codificáveis, que as pessoas pudessem conversar por códigos, que fossem mercados muito desenvolvidos fora do Brasil e ainda pouco digitalizados no Brasil. E fazendo essa análise contra uma série de verticais do B2B, a gente chegou até a vertical do segmento de reposição automotiva. Ou seja, muitos veículos diferentes, significa muitas peças diferentes no mercado de reposição e que o mercado, do jeito que ele trabalhava, ia ter dificuldades para se adaptar a essa nova realidade. Enxergávamos a internet como um canal perfeito para isso e decidimos então começar o nosso projeto por isso. Agora não tem mais volta, ou a gente vai fazer isso acontecer ou faremos isso acontecer. Eu costumo falar para pessoas que querem empreender que não tem lado ruim de empreender. O fracasso ele é um aprendizado às vezes maior do que o sucesso. Então é muito interessante isso e o fato como cada uma das pequenas vitórias e derrotas de alguma forma vão te deixando mais resiliente em relação aos próximos desafios. Eu diria que em relação ao que eu era no início dessa experiência, o meu principal aprendizado diz respeito à importância que as pessoas têm na construção de uma empresa. Quando eu olhava do lado de fora e via falando sobre a importância da cultura da empresa e das pessoas, eu não imaginava o quanto que você ter um time alinhado e motivado é o principal fator de sucesso na concepção de uma companhia. Diria que hoje, grande parte do meu dia eu gasto tentando entender o que as pessoas dentro da empresa estão fazendo, estão enxergando como oportunidades de melhoria, críticas, e quando você começa a entender a importância desse canal de diálogo com seus colaboradores, você começa a ter uma forma de absorver informações e oportunidades que as planilhas e os números, que era o que eu fazia muito bem, não conseguem trazer para a gente. Várias vezes vieram falar para nós que o nosso business não era nada sexy e nós falamos ótimo, porque um projeto sexy é um projeto que já está todo mundo tentando fazer. Primeira vez que você tem que fazer demissões, por exemplo, é uma coisa assim marcante. Até hoje eu lembro desse dia.
Por outro lado, o momento em que você vê pessoas construindo sua vida inteira em volta de um sonho que você alguma vez teve, né? Você tentou colocar em prática, é muito motivador. Então, assim, hoje é um fator de muito orgulho ver o quanto pessoas que estão trabalhando comigo há 2 anos formaram família, casaram, têm os seus planos, de constrói tudo isso em volta de um sonho que vai se tornando realidade, que para eles sempre foi uma realidade. E quando eu ouço eles falando sobre isso e vejo eles falando com orgulho do que eles fazem parte e o que eles estão ajudando a construir, é bastante gratificante. Você percebe o porquê que estamos fazendo tudo isso. Foi super desafiador, ainda é um projeto super complexo, cada vez a gente descobre novas complexidades, mas isso pra gente é um fator de motivação porque torna o que a gente está fazendo mais único ainda. A ambição é transformar o Canal da Peça em uma empresa global que construa conexões entre os players, né, os participantes da cadeia de reposição automotiva a nível global. É uma indústria global, as marcas de veículos são globais, os modelos são globais, os fabricantes de peças também. Pessoalmente, considerando que vim do mercado financeiro, nós temos talvez como vários empreendedores a ambição de um dia fazer um IPO e transformar essa empresa que já foi uma ideia nossa em um projeto de investimento pessoal de milhares de pessoas do mundo afora. O Fernando é o retrato do jovem empreendedor brasileiro. Um cara muito determinado, sonhador e que realmente se preocupa com as pessoas. E assim como outros modelos de negócio que surgiram nos últimos anos, ele prova que é possível sim empreender digitalmente, mesmo em setores desorganizados, offline e até de certa forma informais. Se ele queria revolucionar, a boa notícia é que está conseguindo. É a recompensa de muita coragem e noites sem dormir. Ele se comporta assim, é por isso que ele é fora de série.